Há mais ou menos 40 anos atrás, lá na Califórnia, estava acontecendo um avivamento entre jovens, que ficou conhecido como Movimento de Jesus. Nessa época, muitos hippies, que estavam lá envolvidos com drogas, sexo livre, aquela coisa toda, eles se converteram. Foi uma conversão maciça de jovens naquela época ali. E muitas missões, muitas igrejas, movimentos nasceram naquela época fruto desse soprar do Espírito. Um deles foi a Vineyard. Mas num determinado domingo, Dia das Mães, John Wimber, que era o fundador do movimento, estava lá na igreja que ele pastoreava, e lidando com as questões da igreja, o cotidiano da igreja. E naquela semana, uma pessoa indicou, ofereceu um daqueles jovens que tinha se convertido para pregar na igreja. Eles tinham 2 cultos, ele pegou e falou assim: eu vou convidá-lo para o culto da noite. Normalmente esse é o culto dos jovens nos Estados Unidos. E ele ia pregar à noite. Depois que ele aceitou, ele ficou pensando: mas que loucura, eu nem conheço esse cara, o que ele vai falar, e como é que vai ser, e, enfim, aquela ansiedade. Foi para o culto, teve um período de louvor, a igreja estava cheia de jovens, e esse rapaz subiu para pregar. O nome dele é Lonnie Frisbee. Ele subiu e começou a pregar. Enquanto ele pregava, o John Wimber estava sentado na primeira cadeira e viu ele pregando e falou: bom, legal, eu acho que vai dar certo, não acho que não vai dar nada errado não, está indo bem, está usando a Bíblia, direitinho, beleza, tal. E mesmo assim, eu não vejo a hora dele acabar, por causa da tensão de ter uma pessoa que ele não conhecia pregando. No meio da pregação, esse rapaz fala o seguinte: nós temos ferido o coração do Espírito Santo quando nós lideramos a nossa vida do jeito que nós queremos e não do jeito que Ele quer. Nós ferimos o coração do Espírito Santo quando a igreja não faz. Enfim, ele começou a falar a respeito disso. John Wimber nunca tinha ouvido uma explicação dessa forma, ficou um pouco assim. De repente esse jovem fechou a Bíblia e falou: vamos orar. E ele usou a seguinte expressão na oração, foi a única coisa que ele disse: vem Espírito Santo. E naquele mesmo instante, muitas pessoas que estavam lá naquela noite, naquele mesmo instante, o Espírito Santo se derramou sobre aqueles jovens, de uma maneira que eles nunca tinham visto. John Wimber nunca tinha visto aquilo. Esses jovens foram cheios do Espírito Santo. Uns choravam, outros riam, outros caíam pelo chão, uma coisa, e ele lá em pé, talvez ele fosse o único adulto lá daquela reunião, o pastor da igreja, ele falou: o que é que está acontecendo aqui? Eu nunca tinha visto isso acontecer. E um dos jovens, foram caindo lá um em cima do outro, um dos jovens caiu em cima do microfone. Ele caiu com a boca em cima do microfone, e esse cara urrava, e ele tentando achar o microfone no meio daquele monte de corpos assim, o cara gritando, e alguns pais foram lá buscar os filhos, e encontraram os filhos naquela condição, e começaram a levar os filhos embora. Muitas pessoas saíram da igreja por causa daquilo que aconteceu, e naquela noite, o John Wimber voltou para casa, depois que tudo isso acabou. Ele voltou para casa e ele falou: eu não conheço essa oração, eu não vi essa oração sendo feita na Bíblia nenhuma vez. E ele começa, e aí esses episódios e todas essas manifestações, ele começa a ler, lendo as Escrituras, tudo a respeito do Espírito Santo, e pesquisando nos livros que ele tinha de história da igreja e tudo mais. Ele literalmente passou a noite fazendo isso. Quando o sol raiou, um pastor conhecido dele, que morava do outro lado do país, do nada ligou para ele e falou: John, eu estou ligando para você hoje simplesmente para dizer uma coisa, eu não sei o motivo, mas você precisa ouvir isso. Aquilo que você está vendo é do Senhor. E desligou o telefone. O
fato é que depois daqueles dias, aqueles jovens daquela igreja, eles se transformaram. Dezenas de igrejas foram plantadas a partir daqueles jovens. Pessoas foram para as ruas, aqueles jovens foram para as ruas pregar o evangelho e orando por pessoas que estavam possuídas por demônios. Essas pessoas eram libertas. Pessoas que estavam dominadas pelas drogas foram alcançadas. Esses jovens fizeram um reboliço naquela época lá. A Vineyard nasceu desse jeito. Muitos daqueles jovens hoje estão plantando e liderando igreja, dirigindo igreja, uma geração depois em várias partes do mundo. Para você ter uma ideia, daquela reunião ali, a Vineyard se espalhou para 102 países ao redor do mundo. 102. Um deles é o Brasil. Então, essa expressão "vem Espírito Santo", ela é uma expressão muito própria da Vineyard, das igrejas. Você não vê ela dessa forma nas Escrituras, mas você vê as pessoas sendo cheias do Espírito Santo, o Espírito Santo sendo derramado sobre elas, e as pessoas buscando os dons, buscando a presença de Deus. Essa é a expressão que nós usamos, não para dizer que o Espírito Santo não está aqui. Quando nós oramos "vem Espírito Santo", nós não estamos dizendo: Espírito Santo, chega aí, né? A gente está aqui cantando faz um tempão e tal, estamos falando do Senhor, pelo amor de Deus, né? Aparece, né? Não, nós reconhecemos que o Espírito Santo está aqui, mas quando nós oramos isso, o que nós fazemos assim: Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor está aqui, o que nós queremos é que o Senhor agora manifeste a sua presença entre nós. Quando nós estamos orando por um enfermo, nós impomos as nossas mãos, nós oramos: "Vem Espírito Santo", que nós dizemos: nós sabemos que o Senhor está aqui, mas agora, Espírito Santo, vem com a sua mão neste lugar e nessa pessoa. Quando nós oramos por alguém que está entristecido, quando nós oramos por um casamento que está abalado, quando nós oramos por alguém que está passando por... nós oramos: "Vem Espírito Santo". E quando nós fazemos isso, nós reconhecemos a presença do Espírito, mas nós dizemos: nós queremos mais do Senhor. Sabe, gente, Deus tem nos abençoado muito nesses últimos anos, sabe, muito mesmo. Deus tem nos dado pessoas que têm se convertido, Deus tem acrescentado pessoas que têm vindo de outros lugares para se juntar a gente. Nós temos visto os nossos adolescentes, os nossos jovens, as nossas crianças se multiplicando, novos grupos nascendo, novos líderes se levantando, igrejas sendo plantadas a partir do relacionamento com a nossa igreja aqui em Piratininga. Nós estamos plantando igreja lá em Lençóis, uma igreja em Florianópolis, ajudando a plantar uma igreja em Araraquara, uma outra igreja lá em José Bonifácio, outra em Botucatu. Nós estamos começando agora em Agudos com outro. Então, Deus tem nos abençoado de uma maneira extraordinária. Mas existe no nosso coração uma sensação de que Deus tem mais para nós. Sabe? De que Deus tem muito mais. E essa série, nessas 8 semanas, é um risco que nós vamos correr. Porque falar sobre o Espírito Santo geralmente é um assunto que fica restrito às reuniões de oração, que vai meia dúzia, infelizmente, né? É um assunto que fica restrito às vigílias de oração, às vigílias no monte. Aí é quase como uma coisa subversiva, né? A gente não pode falar sobre isso no domingo à noite, porque os visitantes estão lá, e a gente tem que manter a ordem do culto e tal. E então a gente deixa esse assunto meio de lado, para falar a respeito sobre quem é o Espírito Santo, sobre os dons espirituais, sobre o enchimento do Espírito Santo, sobre o batismo com o Espírito Santo. E, gente, nas próximas 8 semanas nós vamos nos arriscar e nós vamos falar sobre isso. E a nossa expectativa é que o Espírito Santo venha sobre nós. Amém? Por isso, eu tenho o grande desafio de pregar em 15 minutos agora. Não sei se eu dou conta. 15 minutos. Para que nós tenhamos um tempo no final desse ensino, para que nós possamos orar. O que vocês acham? É um bom plano ou não? É um bom plano também. Tá? Vamos lá. Abra sua Bíblia em Gênesis. Nossa, vai começar de lá, a gente vai ter que começar cedo.
Gênesis capítulo 1, versículo 2. Gênesis 1, 2. O nosso tema hoje é quem é o Espírito Santo, e eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Foi fácil de achar, né? Primeira página, está lá. Gênesis 1, 2. Está escrito: era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Palavra do Senhor. Amém? Graças a Deus. Palavra do Senhor que nós acabamos de ler aqui agora. O Espírito Santo não é aquele personagem que aparece na terceira parte da história. O Espírito Santo aparece lá, né, em Pentecostes. Não. O Espírito Santo está aqui desde o início da criação de todas as coisas, porque Ele é Deus. O Espírito Santo não é uma fumacinha. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é uma sensação. O Espírito Santo é Deus. A expressão trindade não é uma expressão bíblica, mas é uma expressão da teologia para explicar Deus, tentar explicar Deus. Que o nosso Deus é o Deus trino: Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é tão Deus quanto Deus, ou quanto Jesus. E aqui nós vemos que no início de todas as coisas Ele estava ali pairando sobre o caos. E o Espírito Santo, junto com Deus, e de acordo com as Escrituras lá no Novo Testamento e Paulo, junto com Jesus, eles estavam criando todas as coisas a partir do caos. Boa notícia para nós, porque se a sua vida está um caos, o Espírito Santo quer trazer vida para você, porque é isso que Ele faz. O Espírito Santo criando a partir do nada, né? Todas as coisas. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é o Ruach, esse é hebraico para vento de Deus. A Andréia falou isso aqui na oração dela no louvor. Ele é gentil, ele respeita o nosso livre-arbítrio, ele é doce, mas ele é o vento poderoso de Deus sobre a face da terra. Ele é o Ruach de Deus sobre todas as coisas. A semana passada, falando sobre a Páscoa, Ele é o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É o Espírito da nova criação. E assim como Ele ressuscitou Jesus, o mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus está sobre nós também. Se tivesse uma igreja pentecostal agora, pegava fogo, gente. Eu vou tentar de novo. O mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus está sobre nós agora. Aleluia! Verdade. Não é outro. Nós não temos uma versão light do Espírito Santo. É o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Esse Espírito Santo habita dentro de mim. Ele habita dentro de você. Alguns pontos para a gente refletir. Quem é o Espírito Santo nas Escrituras? Quando nós olhamos as Escrituras de ponto a ponto, nós vamos ver que Romanos 5,5 dá talvez a explicação mais acessível para nós de quem o Espírito Santo é. Romanos capítulo 5, versículo 5, eu vou me adiantar aqui e vou ler. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Nas Escrituras, de ponta a ponta, o Espírito Santo é aquele que nos convence do amor de Deus. O Espírito Santo não é simplesmente aquele que cria, que faz milagres e que faz coisas sobrenaturais. A principal atividade do Espírito Santo é derramar do amor de Deus sobre o nosso coração. Gente, como nós precisamos de amor, como nós precisamos ser amados. Quantas pessoas doentes
doentes no coração, na alma, no casamento, na vida, na carreira, nos sonhos, na igreja, muita gente doente por falta de amor. E o Espírito Santo do Senhor, Ele derrama esse amor sobre os nossos corações. Ele enche o nosso coração de amor. O relacionamento que Ele tem com todos esses personagens bíblicos, desde o início até os dias de hoje, é um relacionamento de amor. É um relacionamento de amor. Deus vindo sobre nós, e tudo que nós fazemos, sejam os cânticos, ou seja, qualquer ação, qualquer reação, qualquer ministério, não é uma obrigação, mas é fruto de amor, do amor que Ele derramou sobre nós. Essa é a função do Espírito Santo nas Escrituras: comunicar o amor de Deus, iniciar os propósitos de Deus na vida das pessoas. Foi isso que Ele fez lá em Atos 2, quando Ele pega aquele bando de pessoas assustadas e transforma eles na igreja do Senhor, e eles saem quebrando tudo lá em Atos capítulo 2. O Espírito Santo, Ele manifesta a presença de Deus no nosso meio. Quando nós olhamos para a Escritura, seria didático nós pensarmos que esse mesmo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele meio que divide o trabalho, muito embora todos eles estejam interagindo em todas as coisas, nessa dança que acontece entre eles. Mas nós vemos no Velho Testamento eminentemente o ministério do Pai, o Jesus oculto ali, né, o anjo do Senhor, mas é o ministério do Pai, muito visível. Aí nós vemos nos Evangelhos o ministério de Jesus, né? Ele vindo e mostrando a face de Deus. E a partir dali de Atos 2, Jesus sobe e Ele fala: eu vou enviar o Espírito Santo. E a partir dali nós iniciamos aquilo que é chamado de o ministério do Espírito Santo. E sabe de uma coisa? Nós estamos dentro dele, nós estamos no meio dele. Começou em Atos 2 e Ele continua até nós. É a nova forma de Deus agir sobre a face da terra. É o momento atual dele agir na face da terra através do seu Espírito. Quem é o Espírito Santo nos Evangelhos? Quando nós olhamos para os Evangelhos, nós vemos Jesus como personagem principal. Os Evangelhos são história da salvação, de Jesus vindo e proclamando e demonstrando o reino de Deus. Mas quando nós lemos Lucas capítulo 4, versículo 16 a 21, o que está escrito lá é o seguinte: Jesus dizendo, versículo 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O Espírito do Senhor estava sobre Jesus. A partir desse momento, Jesus começa a proclamar as boas novas de salvação, o cumprimento das promessas, e começa a demonstrar isso enquanto Ele cura enfermos, enquanto Ele restaura vidas, enquanto Ele abala a vida dos demônios que estão por ali, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Então, a história dos Evangelhos, a história de Jesus, movido pelo Espírito Santo, realizando aquilo que o Pai chamou. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no útero, é útero que fala? Né? No útero de Maria. Jesus, quando Ele foi batizado, o Espírito Santo apareceu em forma de uma pomba, e Ele foi levado pelo Espírito Santo. Então, as obras de Jesus, e aqui Ele fala que o Espírito está sobre Ele. Então, a integração do Espírito Santo com aquilo que Jesus está fazendo nos Evangelhos, ela é real, e nós somos discípulos de Jesus. Amém. Nós somos seguidores de Jesus. Nós continuamos a fazer as mesmas coisas que Jesus fazia. Nós somos o corpo de Cristo na face da terra. Eu e você. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre nós também. Amém?
Os pentecostais responderam, vamos lá. Número 3. Quem é o Espírito Santo no Novo Testamento? Quando você lê Atos 2, versículos 1 a 4, aí nós estamos aqui na era da igreja, né? Atos 2, de 1 a 4, nós vemos o que aconteceu. Atos 2, de 1 a 4. Chegando o dia de Pentecostes, festa judaica, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Aqui no livro, no Novo Testamento, nós vemos o Espírito Santo sendo derramado sobre aqueles discípulos, e aqueles discípulos, eles espalham o Evangelho até os confins da terra. Piratininga, né? Você vai ver no mapa lá, você vê onde eles estão, onde é que nós estamos, nós somos os confins da terra para eles. O Evangelho chegou em Piratininga, o Evangelho chegou até você, o Evangelho chegou na sua casa, porque aqueles homens e mulheres foram cheios do Espírito Santo, e eles saíram no poder do Espírito Santo. Eles não tinham prédios, eles não tinham orçamentos, eles não tinham iluminação, eles não tinham microfone, eles não tinham denominação, eles não tinham estrutura nenhuma para absolutamente nada, eles não tinham experiência. O que eles tinham era um relacionamento vital com Jesus. Eles tinham o Espírito Santo sobre a vida deles, e eles foram, e eles espalharam essa mensagem por todos os lugares que eles foram. É assim que nasce a igreja do Novo Testamento, é assim que nasce a nossa igreja. Essa é a nossa igreja, esse é o início dessa igreja. Nas próximas semanas nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo, então não preciso me deter nesse assunto agora. Nas próximas semanas nós vamos falar sobre essas línguas que eles falaram, então não preciso me deter nesse assunto agora. Eu queria que você focasse a sua atenção no fato de que em todas as Escrituras nós vemos a ação do Espírito Santo, desde a criação, passando pelo Velho Testamento, passando pelo Evangelho, passando pelo Novo Testamento. O Espírito Santo vindo sobre aqueles homens, né, cumprindo todas as promessas e capacitando eles. Aquilo que aqueles homens fizeram não foi natural, foi sobrenatural. E, gente, eram pessoas comuns. Esse é um outro fato importante para nós considerarmos. Os discípulos de Jesus, eles não eram a elite. A elite da fé, a elite da religião, a elite judaica, os mais inteligentes, os feras, estavam na escola rabínica, estudando para serem rabinos. Aqueles que estavam ali eram os que não passaram no vestibular da escola rabínica. Eles eram pescadores, cobradores de impostos, eles eram muito jovens. E foi sobre eles que o Espírito Santo veio. Muitas vezes, o que nós aprendemos é de que o Espírito Santo vem sobre pessoas muito especiais. Que o Espírito Santo é derramado sobre o grande pregador, sobre o grande operador de milagres, sobre o apóstolo, sobre o bispo, sobre o cara. Não. O Espírito Santo está enchendo e capacitando desde as crianças até os mais velhos. A promessa de Joel é que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Então, se você está tendo sonho, é porque você está velho. Eu tenho visão, inclusive dormindo, né? Se você está tendo sonho, é porque você está velho, né? Mas olha que narrativa, o Espírito Santo vai vir sobre todos. Então o Espírito Santo não é uma prerrogativa do clero, porque na linguagem do Novo Testamento não existe o clero, existe o
povo de Deus, exercendo funções diferentes no corpo de Cristo. O Espírito Santo está agindo hoje da mesma forma que ele agia na vida desses homens e dessas mulheres. Eu queria terminar, gente, 15 minutos, falando sério, dá, né? Tá vendo? Dá, se você sentar. Quem é o Espírito Santo na sua vida? Em Gálatas 5:25, falou que tinha terminado e não terminou, né? O pastor é doido para fazer isso. Gálatas 5:25. Acharam aí? Gálatas 5:25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Esse capítulo do livro de Gálatas é onde está a descrição do fruto do Espírito. Então, nas próximas semanas nós também vamos falar sobre isso. Porque o Espírito Santo, ele não é simplesmente aquele que está ocupado em proclamar, em realizar, em fazer a obra do reino. Antes disso, o que ele faz? Ele transforma a gente de dentro para fora. O que o Espírito Santo faz é, ele produz em nós o fruto do Espírito. Ele nos transforma. Eu tenho publicado algumas frases do John Wimber sobre esse assunto, e uma delas é o seguinte: dons e habilidades, não importa quão magníficos sejam, eles são impedidos ou eles são ampliados pelo caráter. O Espírito Santo transforma o nosso caráter, transforma a nossa vida, transforma os nossos valores, e aí ele multiplica isso na vida de outras pessoas. Então o Espírito Santo nos convida a nós andarmos no Espírito. E o que seria andar no Espírito? Tem muitas formas de explicar isso, mas uma delas seria o seguinte: nós andarmos no compasso do Espírito, de nós caminharmos a nossa vida no compasso do Espírito nas nossas vidas, de nós nos dedicarmos a ouvir o que Ele está falando, de nós nos envolvermos com aquilo que Ele está fazendo, ao invés de nós andarmos no compasso do nosso coração, ao invés de nós andarmos no compasso do coração de alguém, ao invés de nós andarmos no compasso da sociedade, mas de nós andarmos passo a passo naquilo que o Espírito deseja, naquilo que Ele quer que nós façamos, enquanto nós somos homens e mulheres seguidores de Jesus. Se vivemos no Espírito, se nós recebemos o Espírito Santo, Ele vive dentro de nós, Ele nos deu nova vida, nos deu vida eterna. Essa é a hora de nós andarmos no Espírito. Por isso, irmãos, nós não temos pressa nenhuma nessas semanas, eu não tenho expectativa nenhuma de que hoje eu vou orar, vem o Espírito Santo e vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá na igreja. Seria legal, fala sério. Já pensou, o Rail tá aqui com a boca no microfone aqui? Isso é legal pra caramba. Fala sério. Você topa ou não? Assim, veja bem, eu não estou aqui dizendo para vocês, nós vamos repetir o que aconteceu lá, porque a Viner tem que ser assim, entendeu? Ou então a gente planeja para o Dia das Mães agora, que vai ser daqui a algumas semanas, né? Então, mas a expectativa nessas semanas é que a nossa consciência de quem é o Espírito Santo, de como Ele age e do que Ele quer fazer, esteja na nossa mente, no nosso coração. Amém? Amém. Era isso que eu tinha que pregar hoje. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos orar?